Escola do Legislativo. Bem-vindo a mais um programa da Escola do Legislativo. Hoje vamos falar do tema Desmistificando o Suicídio, com o professor Luiz Fernando Medeiros, que é psiquiatra especialista em criança e adolescente, e com as psicólogas Josiane, que é coordenadora técnica da Associação Paz, e também com a Raíssa, que é psicóloga da Associação Paz. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, eu dou boas-vindas a todos e vamos ter um excelente debate na noite de hoje. Olá a todos. Então, a gente inicia falando sobre um assunto que é o suicídio. É mês de setembro, onde a gente fala, discute sobre o debate e a conscientização desse tema. Eu inicio, então, com a Raíssa e perguntando para você, Raíssa, a melhor forma ainda é conversar sobre, a gente está debatendo, até porque a gente não deveria só estar conversando nesse mês de setembro sobre, mas também acho que durante o ano todo, durante todos os momentos, principalmente a gente, que está aí sempre nesses assuntos em relação à saúde mental. Para você ainda é a melhor forma a gente conversar sobre o assunto? Como é isso, né? Oi, Josiane. Oi, doutor Luiz Fernando. Primeiramente, é um prazer novamente estar aqui, podendo falar sobre um assunto tão importante, que é saúde mental, que é desmistificar o suicídio. Sim, eu acredito que a melhor forma da gente conseguir trabalhar na prevenção do suicídio é falando sobre isso. Existe um tabu enorme ao redor desse tema e a gente poder ter espaços como esse abertos para a gente conseguir falar sobre saúde mental, sobre depressão, sobre a prevenção ao suicídio é de extrema importância para que a gente consiga lá na frente reduzir os números que hoje são alarmantes. O Setembro Amarelo ele é uma oportunidade da gente dar luz para esse tema, que é pouco falado ainda, embora no nosso meio seja muito falado e às vezes a gente se sinta repetitivo, tem muitas pessoas que não sabem o que leva ao adoecimento mental, tem muitas pessoas que não sabem que elas estão doentes, que elas não estão bem mentalmente, que isso tem prevenção, que isso tem tratamento e que hoje os números que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, no mundo, pior ainda, é mais alarmante. Mas hoje aqui no Brasil, a gente fala de 12 mil mortes por suicídio no ano. E a gente acredita que grande parte, quase mais de 90% dessas mortes teriam prevenção. Se a gente conseguisse alcançar o maior número de pessoas com a conscientização, com oportunidades de tratamento. Então, falar sobre isso é algo que vai fazer com que as pessoas acendam uma luzinha lá dentro e falem, opa, tem alguma coisa errada aqui comigo, tem alguma coisa errada aqui com esse meu familiar que vem se queixando há um tempo já, que está em sofrimento, tem alguma coisa errada com esse meu colega de trabalho que vem todos os dias trabalhar tão desanimado. Eu acho que falar, Josiane, é um caminho que vai abrir muitas portas para que a gente consiga realmente quebrar esse tabu que é conversar sobre saúde mental, que as pessoas ainda têm tanto preconceito. Puxando um pouquinho, doutor, do que a Raíssa fala, esses sinais, como que a gente pode identificar? Claro, as pessoas que a gente tem, a convivência fica mais fácil, porque a gente começa a ver algumas mudanças, até de comportamento, de humor, mas para as pessoas, que estão nos assistindo, como que a gente pode identificar quando uma pessoa pode estar, aí a gente pode estar diferenciando também, a depressão, de uma tristeza, para que fique mais claro para as pessoas entenderem. Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é a gente poder ter uma certa empatia de ver como as pessoas estão ao nosso redor, Então, poder auxiliar aquela pessoa, como a Raíssa estava mencionando, poxa, aquela pessoa que está no trabalho já está desanimada, aquela pessoa que a gente vê que está diferente, que a gente sente ela de uma maneira diferente e que isso não é algo transitório, Porque essa é uma confusão muito comum das pessoas falarem assim, mas
todo mundo tem um momento que está deprimido, todo mundo tem todo mundo fica triste e não faz esse alarde todo, né? Então eu acho que existe esse preconceito sobre a doença mental. Especificamente aqui talvez a gente está conversando mais sobre depressão, que é um dos fatores mais importantes para o cometimento do suicídio, né? Então, assim, a pessoa que está com depressão, ela tem um risco maior de cometer o suicídio. É importante que os sinais de depressão sejam identificados não só por profissionais da saúde, mas por pessoas familiares, né, colegas de trabalho, enfim, porque às vezes a pessoa começa a ficar diferente e ninguém se oferece para ajudar aquela pessoa, ou indica que ela precisa de uma assistência, indique que ela precisa procurar ajuda, né? Então, muitas vezes essa pessoa passa despercebido. Pequenos sintomas que também as pessoas às vezes deixam de uma maneira mais comum, assim, ele não conseguia dormir, mas eu também não consigo dormir de vez em quando. Mas eu também me sinto desanimado, eu também me sinto culpado. Então, algumas coisas eu acho que a gente precisa esclarecer que podem ser transitórias, né? Como uma tristeza, como a gente perder alguém querido, como a gente perder um familiar. Existe essa fase normal da nosso psique, né? Mas eu acho que quando algo é permanente, quando algo dura muito tempo, que começa a ficar algo preocupante, assim, né, da pessoa perder a funcionalidade no trabalho, não sair mais com os amigos, deixar de fazer o que ela gostava de fazer antes, né? Isso eu falo tanto para crianças quanto para até idosos, né? Então a gente tem que ser bem consciente disso. Ficar uma noite sem dormir, se sentir triste por um dia ou por 2 dias, isso é normal, né? É relativamente normal, mas aquela pessoa que sofre com isso, que tem prejuízos funcionais na vida dela relacionado a isso, que, por exemplo, por não ter dormido bem, já não consegue trabalhar bem, já não consegue aproveitar as coisas que ela aproveitava, isso são sinais importantes. A pessoa falar frases como assim, olha, eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de desaparecer, eu tenho vontade de viajar para bem longe e nunca mais voltar, são pequenos indícios que também a gente colhe, não só no nosso dia a dia como profissionais da saúde, mas também as pessoas poderiam se atentar mais a essas pessoas, né? Essas outras pessoas que estão ao redor dela. Isso tanto na infância como na adolescência, doutor? A criança, como que a gente pode identificar? A gente sabe que, né, existe uma estatística de suicídio em crianças, né? Porém a gente sabe que não é oficializado como suicídio, às vezes mais como, né, um acidente, ou mesmo acidental, né? Mas na criança, como que a gente pode também estar identificando, porque a gente não acha que é comum, né? Uma criança deprimir, né? Sim, culturalmente isso também é muito pouco falado, né? Muito. Então, até antigamente, algumas instituições de pesquisa nos afirmavam que não existisse suicídio em crianças, que não existia depressão ou ansiedade em crianças e adolescentes. E hoje se sabe que isso é uma realidade, né? Existem sim suicídios em crianças, existem suicídios em adolescentes, e isso pode ser mais comum do que a gente imagina, devido a essas estatísticas não estarem enviesadas, né? Estarem com algum erro amostral. Mas existe depressão na infância e ela se manifesta de várias maneiras, muitas vezes com sintomas parecidos desses do adulto, né? A dificuldade em fazer novos amigos, em aproveitar coisas que ela gostava, em poder frequentar a escola com desempenho adequado. Então, essas características, quando existe um desnível disso, quando, poxa, aquela criança ia tão bem na escola, agora não está indo mais bem, não está mais gostando de fazer as coisas com os amigos, sair, jogar, né? Aquela menina deixou de se cuidar, então aquela adolescente já não está mais se vestindo legal, se maquiando, sendo feliz, né? Os colegas também não querem mais sair mais para jogar futebol, enfim. Isso é um sinal importante, né? Deixar de frequentar atividades prazerosas que elas faziam antes.
E também um outro sintoma que é importante que surge na adolescência e na infância é a irritabilidade, né? Então, não necessariamente a gente vê aquela criança, aquele adolescente com um humor deprimido, aquela criança extremamente triste ou melancólica. A gente pode ver essa criança com um humor irritado, né? Com uma irritabilidade acima do normal, ou com uma certa impulsividade relacionada às situações do dia a dia, né? Então, às vezes tem um maior indício assim, de ter conflitos na escola, na família. Então, isso sim pode ser algo relacionado tanto à depressão quanto à ansiedade. Uma mãe e um pai que tem um diagnóstico com depressão deve ficar atento com seus filhos. A gente sabe que não existe ainda um estudo que comprove, né, em relação à genética, mas o comportamento ele pode ser aí reproduzido? Sem dúvida. Hoje se sabe que a depressão tanto tem um fundo genético quanto um fundo ambiental, ou seja, a gente carrega um pouco da carga do DNA, né, da genética que tinham os nossos pais, e outras questões são moldadas ao longo da vida de acordo com as circunstâncias que a gente vive. Sem dúvida, né, aquela criança que sofreu bullying, que sofreu abuso, que sofreu outros episódios assim, traumáticos durante a vida, tem uma chance a mais de desenvolver algum episódio depressivo, ou depressão, ou suicídio, né? Isso implica em um risco maior. Mas é importante sempre a gente ressaltar que essa carga genética, ela não é exata como, por exemplo, o diabetes, como a pressão alta, né? Então, poxa, minha família toda teve diabetes, então eu já sei que eu tenho uma grande chance de ter diabetes. A depressão, ela também existe isso, mas as pessoas não têm o mesmo cuidado, né? Então, poxa, eu sei que minha família toda tem diabetes, eu tenho que cuidar mais com o meu peso, eu tenho que fazer mais exercícios físicos, mas as pessoas não fazem culturalmente a mesma coisa para depressão. Poxa, minha família toda tem depressão, tem história de suicídio na família, e não se faz nada a respeito. Poxa, a pessoa não começa a praticar um autocuidado, a fazer terapia, mesmo independente de ter algum diagnóstico em si, mas se cuidar como um todo, né? E a gente sabe que o histórico de suicídio na família é um fator de risco para um possível outro suicídio. Então, isso precisa ser dado a devida atenção, né? Sinalizando o que o Dr. Luiz Fernando colocou sobre a mudança comportamental, isso acontece de forma diferente na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos. A gente tem que tomar o cuidado para não rotular a mudança comportamental do adolescente como isso é coisa da adolescência, porque nem sempre é. E aí, quando a gente faz isso, a gente entra num lugar muito perigoso, porque a gente passa a não validar o sofrimento do adolescente. Não considera. Não né? considera aquilo como sofrimento, e sim que ele está isolado no quarto porque é coisa da adolescência. Ele está mal-humorado porque é coisa da adolescência. Tudo bem, isso acontece, às vezes, durante a adolescência, que é um período de descoberta, de construção da identidade. Mas não é normal esse adolescente estar sempre isolado no quarto. Não é normal esse adolescente sofrer bullying, muitas vezes calado no ambiente escolar e não dividir isso com a família. Assim como os pais e cuidadores em geral têm que estar atentos para conseguir abrir um espaço de diálogo dentro de casa. Isso é o diferencial, isso é prevenção do suicídio, isso é cuidado com a saúde mental e promoção da saúde mental. Eu abrir espaços de diálogos, não só como esse que a gente está tendo aqui, mas dentro da minha família, dentro do meu meio social, do meu grupo de amigos. Ou abrir espaços de escuta e entender que em muitos momentos eu não vou conseguir resolver o problema daquela pessoa, mas eu vou conseguir ouvir, eu vou conseguir acolher e eu vou conseguir sinalizar e falar assim, olha, eu acho que a gente precisa procurar ajuda. Eu acho que eu posso te ajudar a procurar ajuda. Esse é o melhor caminho da gente acessar as pessoas que estão em sofrimento e que muitas vezes não demonstram como a gente acha que elas vão demonstrar. Lá, deitada no fundo da cama, sem tomar banho. Isso acontece também em casos graves de depressão, mas nem sempre o quadro é clássico dessa forma. Às vezes as mudanças comportamentais são outras. A perda de prazer em atividades que tinha antes, que era muito legal. Eu gostava muito de ir pro balé. Não vai mais, nunca mais foi, né? Eu gostava muito de conversar com os meus amigos. Não tenho mais encontrado os amigos para conversar.
Então, esse cuidado a gente precisa ter. Raíssa, né, você que trabalha com adolescência e infância também, a automutilação pode ser um sinal? A gente sabe que os adolescentes, né, vem tendo uma grande incidência de automutilação, né? E é um sinal onde os pais devem se atentar e estar, né, ali de olho. E que dicas que você daria também, né, para esses pais de como abordar esse assunto? Como eu posso chegar, em que momento? Porque a gente também tem que saber o momento, né? Como que a gente pode criar esse espaço dentro de casa para que a gente tenha né, essa conversa? Até porque a gente sabe que os pais muitas vezes não estão em casa, né? Tem uma vida mais corrida. Sabemos a questão da pandemia, e até que você possa falar também se com a pandemia a gente teve ou não, né, esse aumento. Mas que dica que você deixaria? Perfeito. Eu penso que escolher o momento certo para conversar é algo muito importante. Não constranger essa criança, esse adolescente ou mesmo esse adulto na frente de outras pessoas. Criar um ambiente acolhedor dentro de casa. Nós adultos, de modo geral, somos muito resistentes para falar sobre os nossos sentimentos. E a gente acaba passando isso para as crianças e para os adolescentes. Mas se eu adulto, se eu pai, mãe responsável pela casa, não consigo me posicionar e abrir esse espaço de diálogo, o meu filho vai desenvolver cada vez menos essa habilidade de dialogar, de falar sobre os sentimentos e as emoções, né? Quando tu falou sobre a autolesão provocada, né, Josiane? Isso é um sinal, sim, de que essa saúde mental não está bem, de que esse adolescente está em sofrimento. Muitos adolescentes acabam realmente, né, se cortando, e a gente demora às vezes para perceber isso, porque os pais pensam que nunca vai acontecer com o meu filho, nunca vai acontecer com a minha filha. Mas acontece. A gente está num meio hoje que eles estão sendo extremamente estimulados na internet. Isso gera mais ansiedade, isso gera mais alterações de humor, e isso pode levar à autolesão. Então, a autolesão provocada, ela nem sempre é um sinal de que essa criança ou esse adolescente vai cometer suicídio, mas é um sinal, sim, de que nós estamos que estar em estado de alerta, porque existe um sofrimento emocional muito grande ali. Diferente do que em outros momentos algumas pessoas colocam, mas fez para chamar atenção. Isso é um mito. E isso precisa ser quebrado com urgência para que o quanto antes a gente consiga dar conta da saúde mental desse adolescente e proporcionar um tratamento adequado. E tentar compreender o que está levando esse adolescente a se autolesionar, a se cortar, a se arranhar em muitos casos, que isso é uma forma extrema de sofrimento. É uma falta de habilidade emocional, de lidar com as emoções muito grande. Então a gente precisa ensinar desde o começo da infância a regulação emocional. Essa tua colocação sobre a pandemia também é extremamente importante. Algumas pessoas no começo, né, no passado desse quadro pandêmico que a gente vive, apostaram na possibilidade dos casos de suicídio piorarem. Na verdade, surpreendentemente, eles não pioraram, mas eles se mantiveram estáveis, o que também é muito preocupante, porque são números alarmantes há alguns anos já. A OMS coloca que nós somos o país que tem maior diagnósticos de transtorno de ansiedade, ou seja, nós somos o país mais ansioso do mundo. O que a gente tem feito com a nossa saúde mental? Isso é um problema de saúde pública. E a gente estar falando sobre isso aqui agora é importante para que a gente abra diálogos, oportunidades para que isso seja cada vez mais falado em casa, para que isso seja tratado como um problema de saúde pública, para que a partir disso a gente consiga desenvolver estratégias para cuidar da saúde mental da nossa população de uma forma mais assertiva, a fim de diminuir essas 12 mil mortes por suicídio que a gente tem por ano no Brasil, e também para tirar o suicídio desse lugar de uma das principais causas de morte entre os jovens. Hoje, o suicídio é a terceira principal causa de morte entre os jovens, entre a adolescência e o início da idade adulta. Se eu não me engano, está em 4º lugar, né, no ranking. É assustador, é assustador. E a gente poder falar sobre isso, a gente poder sinalizar os sintomas e a gente poder oportunizar o diálogo disso dentro das casas, das famílias, é extremamente importante para que a gente consiga realmente diminuir esses números. Com certeza. Doutor, quando e em que momento
a gente deve medicar, né? A gente sabe que também somos um país que medicaliza bastante, né? Ainda também existe um preconceito, um tabu sobre a medicação, do que ela pode causar, dos efeitos colaterais, enfim. Mas em que momento a gente procura né? A gente procura, claro, o psicólogo, mas em que momento, e aí também, claro, o psicólogo a gente pode estar encaminhando, né? Mas quem eu procuro, né, nesse momento? Que profissional eu procuro? E quando a gente deve buscar a medicação? Eu sempre falo uma coisa, o importante é a pessoa procurar ajuda, né? Então, independente dela estar indo no psicólogo ou no psiquiatra, se este for um bom profissional e souber diferenciar o que faz cada uma dessas profissões, ele vai fazer o encaminhamento. Olha, eu acho que o teu caso é mais para psicologia, o teu caso é mais para o psiquiatra, e eu acho que sempre trabalhar em conjunto é o segredo, né, nessas duas profissões. Mas o fato de procurar o psiquiatra, né, implica não necessariamente no uso da medicação, mas sim numa avaliação para ver se aquela pessoa se encaixa ou se tem pretensão de utilizar algo que possa beneficiar naquele momento, né? Então, a medicação, no caso da depressão, da ansiedade, né, do transtorno bipolar, ela sempre tem que ser aventada como uma segunda alternativa ao tratamento, né? Normalmente, a primeira alternativa ao tratamento é a psicoterapia, né? Principalmente em se tratando de crianças e adolescentes. Então, dentro de depressão, dentro de quadros de automutilação, sempre se orienta que se busque o psicólogo inicialmente e se veja a necessidade do psiquiatra posteriormente. Luiz, eu não quero aguardar, eu acho que o meu filho precisa de medicação, eu quero começar com o psiquiatra. Não há problema, mas essa alternativa à terapia vai sempre existir, né? Então, assim, inicialmente se busca a terapia ou psicólogo, né? E depois se parte para o tratamento medicamentoso. Em alguns casos, sim, se pode começar os dois juntos, né? Quando tem casos onde algo já muito grave está para acontecer, ou que se tem um risco muito grande, ou que se tem um comportamento que aquela pessoa está se expondo a algum risco, né? Então, aí sim se opta por utilizar a medicação também dentro da terapia como a primeira escolha, né? Mas hoje se tem, Josiane, medicações que são seguras para serem utilizadas a partir dos 6 anos, a partir dos 5 anos. Então, se tem um perfil muito seguro hoje de remédios, de medicações que podem ser utilizadas tanto para depressão quanto para ansiedade e que não tenham um perfil de como as pessoas imaginavam antigamente, de isso vicia, isso vai ser para o resto da vida. Deixar a pessoa lá, né, catatônica, ficar parada. Né? Isso. Ou que seja um tratamento que vai mudar o meu filho, a minha filha. Enfim, hoje se tem uma segurança boa em relação às medicações. E claro, o melhor passo é achar um profissional que vai esclarecer tudo isso, né? Tanto para os pais quanto para a criança, para o adolescente, né? Ou a pessoa que está procurando um atendimento para ela mesma. Então, é essencial que a gente possa ter um tempo para conversar, ter um tempo para esclarecer as dúvidas, efeitos colaterais, e tudo isso exige um manejo muito cuidadoso, né? Não é só usar a medicação, porque o remédio ele vai ajudar no que o cérebro está com dificuldade de produzir. Lá os neurotransmissores, a serotonina, né, a dopamina, que são os combustíveis para o nosso cérebro, né? Que é o que vão fazer a transmissão no nosso cérebro, que vão fazer a comunicação entre uma área e outra do nosso cérebro. Então, a medicação vai ajudar quimicamente naquela substância. Uhum. A terapia, ela vai fazer todo um outro trabalho que não é só biológico, que a terapia também influencia biologicamente, mas ela também vai fazer um trabalho comportamental. Né? Então, eu ouço muitas vezes de pessoas que vêm procurar atendimento médico para utilizar a medicação. Eu falo, poxa, mas a terapia
a terapia e a medicação não são substituíveis uma pela outra, né? Então, as duas trabalham em conjunto. A gente vai precisar também das questões da terapia, e é uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem também, que a terapia tem um intuito organizacional na vida da pessoa, né? Em poder notificar a pessoa de que aquele comportamento talvez não está sendo produtivo, de que aquele comportamento talvez não esteja trazendo vantagens para ela. E isso é essencial no tratamento da saúde mental. E principalmente, né, doutor e Raíssa, se tratando de criança, a participação dos pais, e que os pais estejam, né, também comprometidos nesse processo é de extrema importância, né? A gente, né, tem na Associação Pais, né, a gente recebe muitas crianças e que a gente sabe que muitas vezes essa criança não é ali o problema, né, como às vezes é colocado, né, que ela tem que vir, de que ela está com... A gente sabe que existe toda uma questão familiar, que a gente chama os pais, que a gente, né, que as psicólogas trabalham essa família para que essa criança fique, né, mais estável, né? Isso que o Dr. Luiz Fernando colocou sobre a organização comportamental da vida da pessoa é de extrema importância. Isso vai acontecer no processo terapêutico. Isso vai acontecer com a adesão, né, a ida ao psicólogo toda semana, para que aí eu consiga ter uma mudança comportamental e trate as causas, né? O que me levaram a esse adoecimento? O que levou esse contexto familiar ao adoecimento? Porque às vezes a família toda está doente, né? Exatamente, a gente precisa fazer outras mudanças, porque é interessante fazer essa colocação da medicação enquanto parte do tratamento e como a terapia e a medicação psiquiátrica se complementam, no sentido de que a medicação vem tratar um sintoma, ela vem ajudar o meu sistema nervoso a fazer algo que ele já não consegue mais fazer sozinho, né? Essa conexão dos nossos neurotransmissores, mas que a terapia é o que vai me proporcionar conseguir mudar a minha forma de enxergar as coisas, mudar a minha forma de levar a minha vida, fazer mudanças nas minhas relações, que são coisas que me adoecem, conseguir me posicionar de forma diferente na relação com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com o meu cônjuge, enfim. É a psicoterapia, é através do autoconhecimento que as pessoas conseguem fazer essas mudanças de forma mais definitiva na vida delas. De dentro para fora. De dentro para fora, exato, né? Como o Dr. Luiz Fernando colocou, a terapia, ela proporciona mudança cognitiva também. Então, a gente tem mudança de estrutura de pensamento. A gente abre outras áreas, né, cerebrais também. Isso, outros caminhos neurais, que são coisas de extrema importância para que eu, lá na frente, ao final do meu tratamento com a medicação, eu não volte a adoecer. Eu consigo encontrar outras formas de ter manejo com a minha vida, de ter manejo com as minhas relações e que me façam desenvolver outras estratégias para lidar com confrontos, com conflitos, com problemas, para que eu não volte a adoecer de forma tão grave. E algo também que às vezes a gente até, né, aí o doutor, para nos responder, né, às vezes o paciente chega para a gente, eu já estou bem, eu acho que eu vou parar a medicação, né? Então, esse também é um momento que a gente tem que cuidar, né, doutor? Quando, né, fazer esse desmame, né, essa parada aí da medicação, daí tem que ter mais ainda esse auxílio, né? Tanto do psicólogo como aí do psiquiatra, né? Sem dúvida. Qual é o momento, né, que a gente vai... Quando que a gente percebe que a gente pode fazer essa parada? É o que eu ouço muito assim no dia a dia, é das pessoas fazerem o tratamento, às vezes por 3 meses, 4 meses, e aí naturalmente elas vão se sentir melhores, elas vão estar mais confiantes, a ponto de até pensarem em retirar a medicação, né? Então, de novo, né? É por isso que eu digo, não é só usar a medicação, a gente tem que saber tudo como funciona, e esse momento de retirada é essencial, né? Então, essa orientação sobre a retirada da medicação, sobre como as coisas vão proceder, tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, vão ser essenciais para o sucesso do término do tratamento. E aí a gente vai precisar pontuar para aquele paciente de que, se ele retirar a medicação antes do prazo que se considerar adequado aí para cada caso, o risco de recair naqueles mesmos sintomas é muito grande, né? Então, não só o psiquiatra, não só o psicólogo, o paciente vai ter que estar engajado naquilo. Porque se ele retirar a medicação antes, se ele parar a terapia antes de um prazo adequado de estabilidade do quadro,
a chance de retornar aos sintomas são muito grandes. Eu comparo com o tratamento de pressão alta, né? Muitas vezes tem pessoas que têm um quadro grave de depressão que às vezes precisam tratar por uma vida toda. E aí eles me questionam, poxa, mas eu vou tratar com a medicação a vida toda? Sim, se tu tivesse pressão alta, não importa o que tu faça para melhorar a tua pressão e que tu tome a medicação, que tu faça exercício físico, vai melhorar a pressão? Vai, mas se tu parares com a medicação, as coisas podem voltar a ser como eram antes, né? Muitas vezes a depressão, ela cura, ela remite, né? Ela fica estável, que a pessoa não precisa mais, por exemplo, frequentar o psicólogo ou tomar medicação, mas em outros casos muito graves, ela acaba tendo necessidade de tratamento por uma vida toda, né? Então, nesses casos que se necessita de um acompanhamento para a vida toda, é como tomar uma medicação para pressão alta, como tomar uma medicação para diabetes. As coisas vão ter que estar estáveis e vai ter que fazer o tratamento certinho para que aqueles sintomas não causem prejuízo. É olhar para a depressão como doença crônica em muitos momentos, né? Que ela se apresenta. E é justamente isso, aderir ao tratamento é o que vai fazer com que essa pessoa não tenha piora do caso, né? Que ela não tenha piora desse quadro e que lá na frente possa levar a um possível suicídio ou a um sintoma mais exacerbado de ideação suicida. Então, a adesão ao tratamento é muito importante para que a gente também consiga evitar um adoecimento crônico, né? Evitar um adoecimento mais profundo que vai ter maiores consequências para a vida, maiores prejuízos nas relações e aí realmente aumentar o risco de suicídio. Aí, para vocês, as frases, né? Às vezes a gente tem alguns mitos, né? Mitos e verdades em relação ao suicídio. As frases que as pessoas falam, né? A forma que elas se expressam. O que vocês colocariam como os mitos e as verdades? Que a gente tem que ficar aí, né? A pessoa que fala que vai se matar, ela se mata? Ela tá, né? Ela realmente vai cometer? Porque aquela famosa frase, né? Quem fala não faz ou não vai, né, tirar a sua vida. Ainda a gente ouve, ainda vocês ouvem muito, né? E como a gente pode quebrar esses mitos aí? A gente ouve muito ainda dentro do consultório e infelizmente a gente ouve muito, né? Não, mas ele só ameaçou. Eu não acho que ele realmente vai fazer. Se tentou uma vez, não vai tentar mais. Se tentou uma vez, não vai tentar mais. Ou que depressão é falta de Deus, ou que é falta do que fazer, ou que... Não, isso aqui é só para chamar atenção. Isso são mitos e a gente precisa quebrar isso com urgência. Porque quem fala que vai cometer suicídio é uma pessoa que tem muito sofrimento na fala. Se ela está falando sobre isso, imagine o tamanho do sofrimento para alguém cogitar a possibilidade de tirar a própria vida. Então, isso é um sinal de alerta, sim. E a gente precisa dar devida atenção, sim. Ou pelo menos para tirar essa dor, né? Porque às vezes não é a vida. Eu quero tirar a dor. E na tentativa de tirar a dor, eu tiro a minha vida. Acabar o sofrimento. Acabar o sofrimento, né? Exato. Então, esse desespero, muitas vezes, de não ter caminhos, né? De você não tem caminhos, você não consegue visualizar uma saída, né? A pessoa que está em sofrimento, ela não consegue. Então, que a gente também dê essa importância, e principalmente os pais, né, doutor? Que escutem com seriedade, né? De que não falem com frases que causem ainda mais culpa, né? Mas você tem, que a gente às vezes ouve, né? Mas tem tudo, eu dou tudo que precisa, tem. Como, né? Então, realmente, os pais se culpam, né? Entram numa culpa de o que eu fiz, né? E aí também isso não ajuda, né? Sim. Frases como... Olha, eu acho que ele não tem do que reclamar, né? É só uma fase, eu também passei por isso, né? Eu acho que ele precisa sair dessa, eu acho que ele precisa sair mais, enfim, eu acho que tem várias coisas que acabam desvalorizando, né? Como a Raíssa mencionou antes, assim,
tu desvalida aquilo como uma verdade, né? Tu fala assim, poxa, isso aí é uma fase mesmo, né? Algo que ele está passando. E pode também ser um pedido, né? Um pedido, sim, de atenção, pode. Mas mesmo assim, ainda a gente tem que prestar atenção, né? Exato. Se é um pedido, é um pedido. É um pedido de atenção de alguém que tem sofrimento Exatamente, emocional, né? exatamente. Que é diferente de quando eu falo numa relação, olha, eu preciso de atenção aqui, né? Então, é a atenção de alguém que fala assim, olha, eu tô em sofrimento e eu não sei o que fazer com isso. E quando alguém sinaliza isso é porque a pessoa realmente não sabe. Se reconhecer doente é muito difícil. Entender que eu estou deprimida é muito difícil. Geralmente a pessoa não se vê. E banalizou muito, né? Hoje a gente usa a depressão para tudo, né? Tô deprê, tô depressiva, como se isso, né, fosse tão natural. Exato. Aí como a gente vinha conversando outro dia, né? aqui no Brasil a gente coloca a depressão como sentimento. Eu tô deprimido hoje. Essa semana eu tô super deprê. E a gente erra nesse sentido, né? Porque a gente precisa diferenciar o que é tristeza, o que é melancolia, o que é desânimo de uma depressão. A depressão é doença. Quando a gente começa a ver ela dessa forma, é que a gente para de julgar as pessoas por não conseguirem. Geralmente, né, Raíssa, a tristeza, ela tá ligada a uma situação, né? A algo que pode ter ocorrido também, né? Naquele momento, perfeito. Né? A gente fica triste. Ou porque eu me lembrei de algo que me deixa triste, ou porque eu terminei um relacionamento, ou porque eu perdi uma pessoa querida, ou porque eu me frustrei de alguma forma e fiquei triste naqueles dias por conta disso. E o que a gente está vivendo, né? É também, triste, né? Agora, né, a gente percebe que as coisas estão começando a encaminhar, mas a gente viveu períodos tristes, né? De muitas perdas, né, de nosso país realmente aí, né, entrando períodos numa crise tristes, muito triste. Que causam não essa só nós, sensação. como o mundo, né? Vivemos a mesma situação, né? Foi coletivo, né? Esse sofrimento. Então, a gente viveu isso. Então, é um momento triste. Né? Agora, claro que isso pode desencadear e se tornar problemas mais sérios, né, doutor? Exato. Quando a gente se fala dessa tristeza ser algo que causa um prejuízo funcional da pessoa, que seja algo permanente, não algo transitório, que seja algo não só relacionado a um fato que aconteceu, mas a pessoa mesmo né, fazendo as atividades dela, ela mesmo assim, ela para de sentir aquela satisfação. Isso é um sinal de alerta. E um outro dado que eu estava aqui lembrando era de que, né, às vezes a gente tem aqueles casos das pessoas que têm uma série de tentativas de suicídio, né? E aí as pessoas comumente banalizam isso também, né? Elas falam assim, poxa, mas ele já fez isso tantas vezes, né? Ele não vai conseguir se matar nunca, né? E quem mais tenta é quem mais consegue suicídio, né? Então, essa é uma estatística também que é bem importante e que eu acho que serve também para nós, como profissionais da saúde, olhar isso com mais atenção, né? Com certeza. Então, porque esses pacientes, eles param no pronto-socorro, eles param no hospital, eles param em outros órgãos que talvez não tenha um profissional de saúde mental especializado lá dentro. E aquilo acaba passando despercebido. Esse sofrimento passa despercebido muitas vezes até em frente aos profissionais de saúde. Essa é uma colocação bem importante. O nosso sistema de saúde ainda falha muito no despreparo dos profissionais em relação à saúde mental. A gente entender a saúde mental como integral à nossa saúde como um todo é de extrema importância. Como o Dr. Luiz Fernando colocou, às vezes isso passa despercebido. E isso é muito perigoso, porque essa pessoa acaba não recebendo a atenção que ela precisa, que é uma atenção especializada. E como a gente iniciou, né? Falar sobre o assunto, né? Quero agradecer imensamente a participação, esse debate. Infelizmente, né? Esse tempo que a gente ficou aqui, pelo menos uma pessoa aqui no Brasil cometeu suicídio. A gente tem uma estatística de a cada 46 minutos uma pessoa tira a sua vida. 43 segundos no mundo, né? Então a gente está perdendo vidas nesse momento. Então que a gente se atente a esse assunto, aos nossos pares, né? As pessoas que estão à nossa volta e que a gente aí preste atenção nesses sinais. Obrigada. Eu que agradeço. Que é uma Muito próxima obrigada. aí falando sobre assuntos talvez mais tranquilos, mas tão quanto importantes como esse também. Muito né? obrigada pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, Josi. Obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença do psiquiatra Luiz Fernando Medeiros, da Josiane, da Raíssa,
que, como sempre, trazem para a gente assuntos importantes. Nesse mês de setembro, que nós trabalhamos o Setembro Amarelo, e a desmistificação do suicídio, do que não falar, do que não dizer para as pessoas, de como se comportar perante alguém que está com a ideação suicida. Foi muito importante esse debate e foi importante conhecermos esses profissionais que, de forma clara e objetiva, conseguiram passar para nós e para a nossa comunidade uma série de ações que nós podemos fazer e cuidados que nós podemos ter em casa para identificar esse tipo de ação, principalmente no adolescente, na criança, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender esse processo como um todo. Então, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, gostaria de agradecer a todos, e em especial os nossos profissionais que tiveram conosco nessa noite. Obrigado e até a próxima palestra, aula ou debate da Escola do Legislativo. Você acompanhou a Escola do Legislativo.